Mi-Dragon System, capítulo 92. Quem vs quem? A primeira rodada do torneio havia terminado e os alunos do terceiro ano foram levados para a enfermaria. Depois que todos receberam o tratamento médico adequado, eles pediram aos 10 alunos vencedores de cada ano que se reunissem na arena. Atualmente em pé na arena, os alunos do segundo ano eram Gary, Slivia, Dan, Marta, Donk, Quilly, Ian, Rai, Badger e Slot. Eles se entreolharam e sorriram. Cada um deles conseguiu manter sua promessa que fizeram uns aos outros de passar para a próxima rodada. Parados do outro lado estavam os alunos do terceiro ano. Jack, Sherrin, Harry e Jasmine foram os que o grupo já sabiam que estariam ali antes. Os outros eram Geo, Nai, Violet e Aqua. A última pessoa não tinha chegado na arena ainda, mas ele foi o aluno classificado em segundo lugar dos que participaram agora, chamado Killer. Wilfred estava no centro com uma projeção holográfica atrás dele. Infelizmente, Killer não pode vir devido a questões pessoais, mas estamos aqui hoje para parabenizar esses 20 excelentes alunos. Os melhores entre os melhores da Academia Avrion. A multidão aplaudiu ainda mais alto do que antes. Cada um dos alunos exibiu um nível incrível de habilidade. O público pensou que esses eram os melhores e mais fortes alunos que já tinham visto na Avrion antes, e o melhor ainda foi que eles não tinham testemunhado ainda os 5 primeiros de cada ano. Muitas das pessoas na plateia eram nobres e com certeza enviariam seus filhos e filhas para a Academia Avrion assim que pudessem. Wilfred limpou a garganta antes de continuar falando. Para a próxima rodada, temos uma surpresa para todos vocês. Os alunos do segundo ano superaram nossas expectativas e foram os melhores que vimos desde o início da Academia Avrion. Decidimos mudar as regras habituais que foram usadas nos torneios passados. Contemplem. Wilfred apontou para o grande holograma atrás dele. Em seguida, começou, no holograma, a ser exibido os nomes de todos os concorrentes e com quem eles iriam se confrontar. A tela holográfica exibiu isto: Marta vs Sherry, Gary vs Harry, Monk vs Jasmine, Ian vs Geo, Killy vs Nai, Dan vs Arthur, Rai vs Killer, Badger vs Violeta, Slot vs Aqua, Slivia vs Jack. Os olhos dos alunos do segundo ano pareciam que estavam prestes a quicar do crânio. Decidimos fazer os alunos do segundo ano enfrentarem os alunos do terceiro ano. Os vencedores de cada luta ganharão uma vaga na equipe da Academia Avrion para o torneio mundial entre reinos. Rai sabia disso de antemão. Enquanto Wilfred e Rai conversavam, Wilfred informou a Rai seus planos. Wilfred conseguiu convencer Rai a permanecer no torneio. Wilfred não conseguiu explicar porquê, mas simplesmente disse que tinha algo a ver com a puro sangue. Isso despertou o interesse de Rai. No final, ele decidiu participar. Gary ficou satisfeito por ter a chance de enfrentar a Ri. Desde seu encontro na sala de treinamento, Gary queria lutar contra a Ri mais do que qualquer outra pessoa. E como se alguém pudesse ouvir seus desejos, essa luta foi concedida a ele. Se soubesse que a Ri uma vez derrotou Rai, Gary teria ficado ainda mais animado. Slivia, por outro lado, era mais preocupada. Ela atualmente teve que enfrentar a pessoa mais forte da academia, Jack. Slivia nunca confiou em suas habilidades individuais de luta. Ela sabia que tinha uma batalha difícil pela frente. Slivia sentia que atualmente tinha um mundo inteiro em seus ombros. Ela olhou para a multidão e viu seus 5 irmãos mais velhos olhando para ela. Ela precisava provar para sua família que ela não era inútil apenas porque ela não tinha magia. Monk estava indo lutar contra Jasmine. Monk conhecia bem as habilidades de Jasmine, ela era excepcionalmente boa no uso das habilidades de faixa preta. Antes de saber sobre Jasmine, Monk tinha orgulho de ser o melhor dos alunos que aprenderam as habilidades de faixa preta. Se Monk queria melhorar ainda mais, ele sabia que precisava vencê-la. Rai não estava muito preocupado. Ele sabia que quem quer que estivesse enfrentando, ele provavelmente iria derrotar com facilidade. Ele tinha mais ki do que nunca agora.
Depois de absorver os 10 alunos, ele tinha 21 pontos de mana adicionais na sua reserva de mana. Quando ele tinha 10 pontos, ele já era capaz de derrotar uma fera intermediária com um único golpe. A primeira partida vai começar amanhã ao meio-dia. Por favor, aproveite o seu tempo na cidade e todos tenham um bom descanso. O clima alegre entre o grupo de Rai foi rapidamente substituído por seriedade. Todos tinham seu oponente em mente. A caminhada de volta pro dormitório foi quase silenciosa. Quando o grupo finalmente chegou à academia, todos começaram a se dividir em direções diferentes, dizendo que precisavam treinar. No final, Rai foi o único que restava no quarto. Rai foi se deitar e descansar em sua cama. Ao colocar a mão embaixo do travesseiro para dormir um pouco, sentiu um pedaço de papel. Ele puxou o pedaço de papel que dizia: "Encontre-me na Arenas 21". Rai começou a se perguntar quem havia deixado a mensagem. Ele só podia pensar que tinha que ser alguém da academia. Então um pensamento veio à sua mente: puro sangue. Talvez seja uma armadilha armada por eles. Embora Wilfred tivesse dito a Rai para ir até ele se algo assim acontecesse, Rai optou por não fazer isso. Rai não estava com medo. Rai chegou à conclusão que sua força atual provavelmente estava no mesmo nível de qualquer um que eles pudessem contratar como capangas para lidar com ele. Era quase 21, quase no horário marcado no bilhete. Havia guardas posicionados fora da arena, mas foi fácil para Rai evitar a detecção e entrar furtivamente. Quando ele finalmente chegou à arena, o campo estava completamente vazio. Os guardas estavam posicionados apenas do lado de fora, não havia uma alma viva do lado de dentro. Rai acabou indo para o centro da arena e esperou. Então uma voz foi ouvida. "Finalmente posso falar contigo", disse a voz. Enquanto Rai se virava, ele reconheceu que era Jack, o aluno número 1 da academia. Mi-Dragon System, capítulo 93. Corpo poderoso. Quando Rai se virou, ele viu Jack parado ali. Jack não usava muita armadura. Ele estava com um colete de couro sem mangas e apenas algumas calças padrão. Mas a única coisa que se destacou em Jack foi a grande espada gigante que ele tinha nas costas. Parecia que tinha sido esculpido num dente gigante de besta mágica. A espada era do mesmo tamanho do próprio Jack. Rai percebeu que Jack não era como os outros alunos. Mas seus olhos do dragão lhe diziam exatamente isso. Enquanto a maioria dos mestres cavaleiros eram capazes de controlar sua aura e que, tornando difícil para Rai dizer o quão fortes eles eram, Jack estava apenas deixando toda a energia fluir para fora dele. Atualmente, estava correndo solta. "Eu finalmente consegui te conhecer. É uma pena que nós dois não caímos juntos na briga da próxima partida, o que significa que esta pode ser a única chance que a gente tem de brigar". Jack então puxou sua grande espada de suas costas. A espada gigante parecia leve na mão de Jack. "Então, é por isso que você enviou aquele bilhete. Então, nós dois lutaríamos. Você não é um membro da Puro Sangue, e?" Apesar de Rai ter feito essas perguntas, ele não esperava que Jack admitisse. Rai queria ver se a expressão de Jack mudaria com a menção da Puro Sangue. "Bilhete? Que bilhete? Eu simplesmente te vi e decidi te seguir. Que lugar perfeito você escolheu para ter nosso confronto?" Rai ficou um pouco confuso. Se Jack não enviou aquela nota, então isso significava que outra pessoa o fez. "Chega de papo, vamos nessa." Jack de repente avançou na direção de Rai. Quando a grande espada gigante de Jack desceu, Rai infundiu seu ki em suas manoplas. Os dois se enfrentaram enviando ondas de choque pela arena. "Eu sabia que você era forte", Jack exclamou, a excitação em seus olhos crescendo a cada momento que passava. Jack esperava que a grande espada cortasse as manoplas ou até mesmo que Rai tivesse se esquivado. Em vez disso, ele decidiu atacar de frente. Rai sentiu a força por trás do ataque de Jack e pensou que parecia a do Minotauro. Os dois estavam atualmente num impasse, ambos com o mesmo tanto de força sem se mover um único centímetro. Mas então, algo chamou a atenção de Rai.
Atrás de Jack, uma figura escura apareceu. Ele estava totalmente vestido como uma armadura de partes de besta de cor preta, mas uma coisa se destacou: a máscara vermelha. Sim! Rai gritou. Agora, com seu reservatório de mana complementando seu Ki, ele jogou a lâmina gigante, junto com Jet pro lado, e avançou direto para o homem da máscara vermelha. Rai deu um soco no homem com todo o seu Ki reforçado. O homem da máscara vermelha sacou uma lança, usando a vara da lança para bloquear o ataque. A vara dobrou para trás, mas apenas quando parecia que estava prestes a quebrar. Ele voltou refletindo a força de Rai contra ele próprio. Rai foi enviado voando para trás cerca de 3 metros. Rai então enfiou a mão no chão com as pontas dos dedos para tentar parar o ímpeto. Ainda assim, ele continuou sendo arrastado alguns metros para trás até que finalmente parou. O quê? Rai ficou surpreso. Ele pensou em seu estado atual, não haveria muitas pessoas que aguentariam toda a força de seu soco daquele jeito. Então o homem de máscara vermelha correu em direção a Rai com a lança em mãos para acabar com ele. Mas antes que o cara mascarado pudesse se mover alguns metros, uma grande espada gigante caiu no chão, parando o homem mascarado. O que você tá fazendo, se metendo na minha briga? Jack reclamou. Ele então apontou sua grande espada para a cabeça do homem de máscara vermelha. Você parece forte. Bora brigar. O homem de máscara vermelha tentou contornar Jack, tentando chegar até Rai. Ele iria atacar com sua lança, fazendo o Jet bloquear, e enquanto o Jet bloqueava, ele iria tentar manobrar ao redor dele, mas Jack era forte. Ele não ia deixar o homem de máscara vermelha ir embora facilmente. Cada vez que o homem mascarado se movia, Jack girava sua grande espada bloqueando o caminho do homem. O cara mascarado então fez um sinal com a mão. De repente, 5 homens com máscaras vermelhas desceram das arquibancadas da arena e ficaram ao redor de Rai. Enquanto o líder estava ocupado com Jack, os outros 5 homens atacaram Rai. Jack e o líder retomaram a luta. Apesar do poder e precisão de Jack com sua espada, o líder estava sempre um passo à frente dele e os ataques de Jack errariam o líder por alguns centímetros. O líder era simplesmente rápido demais para Jack. Então, quando o líder viu uma abertura, ele tentou uma estocada com sua lança. Quando a ponta da lança atingiu o corpo de Jack, a lança começou a se dobrar. Você realmente acha que pode me machucar com esse graveto? Jack falou com sarcasmo enquanto dava outro golpe no líder. O líder deu alguns passos para trás meio atordoado. Jack não ia dar ao líder nenhum tempo para descansar. Com o corpo reforçado porque Jack não tinha nada com que se preocupar. Ele poderia sair atacando por aí como quisesse, sabendo que não se machucaria. Jack teve uma quantidade anormal de Ki desde muito jovem. O problema é que ele nunca foi capaz de controlá-lo. Ao contrário dos outros, Jack não era capaz de controlar seu Ki em partes específicas de seu corpo ou nas armas que usava. Em vez disso, seu Ki estava sempre ativo ao redor de seu corpo. Qualquer outra criança com essa quantidade de Ki desde tão jovem idade teria morrido ou explodido como um balão, mas o corpo de Jack era único. Jack deu outro golpe no líder, desta vez muito rápido para o líder evitar. O líder ergueu com a vara pronta para receber o ataque de Jack, como fez contra Rai. Mas ao contrário de Rai, o líder que foi enviado voando pelo ar. O ímpeto do ataque de Jack lançou o líder capotando pelo chão até que ele bateu nas paredes da arena. O líder estava confuso. A lança tinha a capacidade de refletir qualquer Ki de volta para o usuário que a estava atacando. Foi por isso que foi tão eficaz em Rai. Porque não funcionou com Jack. O líder pensou. Isso aconteceu porque Jack nunca usou nenhum Ki em seus ataques em primeiro lugar. Ele nem sabia como fazer isso em primeiro lugar. Quando o líder se levantou, sua máscara começou a desmoronar e pedaços começaram a cair no chão. Jack então pode ver o rosto do homem contra o qual lutava. Killer! Jack exclamou. Mi-Dragon System, capítulo 94 Líquido roxo. Killer se levantou do chão.
Com a máscara quebrada, não havia mais necessidade de continuar usando-a. Ele arrancou o resto da máscara e jogou no chão. Jack começou a rir alto. Parece que você escondeu tua verdadeira força esse tempo todo, disse Jack. Killer estava atualmente em segundo lugar na academia, enquanto Jack era o número 1. Embora suas posições parecessem próximas no quadro geral de liderança, na realidade para a academia, os dois estavam muito distantes em termos de poder. Nas poucas lutas que tiveram entre si, Jack sairia como vencedor claro. Mas agora, Killer havia mostrado habilidades a Jack que ele nunca tinha visto antes. Rai estava gravemente ferido, sua armadura de javali raivoso foi completamente destruída pelo golpe refletido da lança e todo seu corpo foi lesionado. Mesmo usando o mana, o seu corpo ainda demoraria um pouco para se curar, então tudo que ele podia fazer era usar sua quantidade normal de ki e não desperdiçá-lo. Ele estava enfrentando 5 oponentes ao mesmo tempo enquanto estava ferido e sem armadura de peitoral. Os 5 que Rai estava enfrentando não era tão forte quanto o líder. Se Rai tivesse que enfrentar todos os 6 ao mesmo tempo, seria uma longa batalha. Rai pensou consigo mesmo que era uma sorte Jack estar aqui e manter o líder ocupado. Embora Jack originalmente tenha vindo aqui em busca de problemas, ele estava ajudando muito Rai neste momento. Rai ficaria em dívida com o homem no futuro. Rai estava demonstrando um movimento de pés incrível, evitando os ataques de seus oponentes, misturando-se com as sombras e, em seguida, atacando-os por trás. Rai estava fazendo apenas o suficiente para mantê-los ocupados e não receber contra-ataques de volta. As habilidades de cavaleiros faixas preta realmente eram úteis à noite em momentos como este. O que Rai precisava mais do que tudo agora era tempo. Seu mana eventualmente voltaria e, quando acontecer, permitiria que ele eliminasse essas baratinhas irritantes. Killer puxou um pequeno tubo de medicamentos de vidro. O tubo de vidro tinha um líquido roxo fluindo dentro dele. Killer deu uma rápida olhada em Jack antes de decidir se deveria beber o líquido roxo. Jack não pensou em nada e pensou que provavelmente era uma poção de cura feita por alquimistas. Havia muitos tipos de poções criadas com cristais de bestas e plantas raras. Embora nenhuma fosse tão útil quanto a magia de cura dos magos, alguns deles tinham efeitos especiais, como não permitir que o usuário sentisse dor e dar confiança ao usuário. Fora isso, eles realmente não fizeram muito. Jack avançou em direção a Killer na esperança de acabar com ele com um único golpe. Apesar de estar atualmente confrontando 5 desses caras mascarados ao mesmo tempo, Rai tinha olhado rapidamente com um canto do olho para observar a batalha dos dois. Quando viu o líquido roxo, teve um mau pressentimento. Assim que Killer tomou o líquido roxo, sua aura mudou. Ficou 3 vezes mais forte e não só isso, passou de amarelo para roxo. Foi a praga das sombras. Pare! Rai gritou com Jack. Jack ouviu Rai gritar do outro lado da arena. Ele estava se perguntando com o que Rai estava tão preocupado. Jack continuou a atacar. Ele sabia que Killer não era capaz de machucar seu corpo, então com o que ele tinha que se preocupar? À medida que se aproximava, ele pensou que seus instintos lhe diziam para recuar. No último segundo, Jack decidiu pular para trás. Um golpe da lança de Killer arranhou a superfície da pele de Jack, fazendo sangrar. Pela primeira vez em muito tempo, Jack estava derramando sangue. Rai estava lutando para pensar no que fazer. Os oponentes agora eram muito fortes para não ir lutar, e Jack poderia atacar a besta pensando que ela estava do lado do inimigo. Rai conseguiu reabastecer 5 pontos de mana até agora. Não foi o suficiente para derrubar os 5 de Killer, mas ele precisava fazer algo rápido. De repente, os pontos de mana de Rai caíram para 0. Suas manoplas começaram a ficar com uma leve cor azul, gelada e fria. A geada estava começando a se formar em partes das luvas. Um homem de máscara vermelha apontou sua lâmina para Rai. Rai então levou suas mãos em encontro com a lâmina e a agarrou.
O gelo começou a se formar em torno de toda a lâmina e então a lâmina se partiu ao meio. Rai continuou avançando e deu um soco no estômago do homem. Rai tinha usado o resto de seus pontos de mana para infundir o elemento gelo em suas manoplas. A situação entre Killer e Jack agora estava invertida. Jack estava fazendo o possível para evitar cada golpe. Felizmente para ele, sua arma era muito durável, conseguindo bloquear a lança. Os ataques que Jack não conseguiu bloquear começaram a deixar cortes em sua pele. Lentamente, Jack estava começando a ficar exausto. Ah, você não parece tão fortão agora, Jack. Killer gritou. Jack ficou furioso com o comentário. Ele não estava acostumado a ficar na defensiva em uma luta e isso realmente não era o seu forte. Ele então escolheu atacar de volta. A cada golpe que Jack dava, era devolvido com uma punhalada da lança. Após 5 minutos de idas e vindas, Jack teve perfurações por todo o corpo. O sangue escorria dele por todo lado. Estou surpreso que você ainda consiga ficar de pé, mas este é o fim. Killer reuniu seu ki para um último ataque, migrando diretamente na cabeça de Jack. O ataque foi rápido demais para Jack se mover. Quando a lâmina estava prestes a perfurar sua cabeça, uma mão se esticou e agarrou a lança. Mas o que? Killer ficou chocado ao ver Rai parado em sua frente. O assassino olhou para os seus homens de lado e viu que todos tinham sido espancados. Enquanto Jack estava ocupado lutando, Rai conseguiu derrotar os 5 homens usando o elemento gelo. Ele sabia que não teria força suficiente depois, mas isso não importava. Rai tinha a habilidade drenagem de mana. Ele então foi até cada um dos 5 homens no chão e começou a absorver seu mana. Rai não apenas recuperou seu mana, mas foi capaz de quase dobrar sua reserva de mana original. A lança começou a congelar rapidamente. Killer rapidamente puxou a lança de volta. Jack começou a desmoronar inconsciente, e quando estava prestes a bater no chão, ele pousou num corpo peludo macio. Noir foi convocada e levou o Jack até a borda da arena. Agora é minha vez. Mi-Dragon System, capítulo 95. Vida em jogo. Jack estava atualmente na beira da arena, caído com as costas contra a parede. Ele não estava desmaiado, mas estava gravemente ferido enquanto estava observando Rai lutando contra Killer. Ele nunca tinha se machucado tanto em sua vida antes. Ele estava se perguntando o que diabos era aquele líquido roxo que Killer pegou. Esse foi o ponto de virada de sua batalha contra ele. Neste momento, no entanto, não havia muito que ele pudesse fazer, apenas torcer para que Rai fosse forte o suficiente para vencê-lo. Embora Rai tivesse recuperado parte de seu mana, ele ainda estava gravemente ferido da luta anterior. Rai pensou muito a respeito até chegar a uma conclusão. Rai descobriu o truque da lança. Havia uma besta de nível avançado chamada caranguejo-aranha. A concha do caranguejo-aranha era especial. Ela tinha a capacidade de devolver ataques de um certo nível. A lança de Killer foi feita exatamente usando partes desta besta. Rai estava preocupado. Ele poderia atacar, mas por causa da arma, ele não foi capaz de colocar nenhum ki em seus ataques. Se fizesse isso, ele apenas tomaria de volta o seu próprio ataque como o recebeu antes. A arma de Killer não era apenas um nível mais alto do que a de Rai, mas também Killer foi capaz de colocar seu ki na lança. Embora os ataques elementais funcionassem, sem ki ou mana eles eram basicamente inúteis. A única coisa que estava mantendo Rai na batalha no momento era seu trabalho com os pés, aprendido do treinamento de faixa preta, e suas habilidades de combate corpo a corpo aprendidas com o velho. O peito de Rai estava exposto devido aos danos que sofreu. Ele não tinha mais a armadura do javali raivoso. Os ataques estavam vindo ferozes e rápidos como uma cobra, mas Rai iria derrubar cada um. Jack ficou pasmo. Rai não era apenas forte fisicamente, mas também habilidoso. Merda, se eu tivesse lidado com ele logo no início, não teria sido um problema. Parece que sua velocidade e seu poder de ataque, todos dobraram, Rai pensou consigo mesmo.
Rai desejou agora ter algumas de suas habilidades de dragão. Com o elemento fogo e gelo, no máximo, ele poderia revestir o seu corpo com eles. Ele não foi capaz de lançar uma bola de fogo ou uma bola de gelo. Mas fazendo dessa forma, ele poderia criar uma distração. Quando um ataque de lança desceu sobre Rai, ele deu uma rebatida na lança o mais forte que pôde, sem usar nenhum ki. Foi a única coisa que ele pôde fazer. Quando as duas armas colidiram, Rai ouviu um som de estalo em suas manoplas. Rai tinha mais força do que o humano médio. Mesmo sem que, ele seria capaz de igualar alguns alunos usando ki em termos de força bruta, mas o principal problema agora era que suas manoplas de nível intermediário não eram boas o suficiente para enfrentar uma arma de nível avançado. Quando Rai estava começando a ficar sem ideias, uma voz soou atrás. Aqui. Jack disse enquanto se levantava segurando sua grande espada. Jack então jogou a grande espada no ar em direção a Rai. Rai saltou e pegou a arma. Você precisa de uma arma melhor, certo? Bem, você pode pegar minha garotinha emprestada por um tempinho. Jack já estava observando Rai há um tempo. Quando ele viu as manoplas de Rai quase quebrando, ele sabia que precisava ajudar de alguma forma. Jack estava relutante em dar sua arma para Rai. Não havia muitos que poderiam empunhá-la por causa do seu enorme tamanho e peso. Mas se havia alguém que teve uma chance, foi Rai. Felizmente, Rai pegou suavemente a grande espada de Jack e partiu para o ataque contra Killer. A espada era realmente pesada para Rai, forçando-o a usar as duas mãos para balançar ela. As duas armas se chocaram com rugidos estrondosos, enviando ondas de choque por toda a arena. A arma que Jack emprestou a Rai era do mesmo nível de a de Killer. Os dois estavam equilibrados em termos de poder. Rai sabia que precisava fazer algo para mudar a maré. Rai agarrou a grande espada com a mão direita. Precisaria de todo o seu poder para segurá-lo com uma mão e usá-lo corretamente. Um golpe de lança se dirigiu à cabeça de Rai. Ele se moveu para o lado e agarrou a lança com a mão esquerda. Rai usou o restante de seu mana para congelar sua mão junta com a lança. O gelo começou a cobrir não apenas a lança, mas também todo o braço esquerdo de Rai. A habilidade especial da lança ativou devolvendo danos de volta para Rai. Foi arriscado. Se Killer tivesse força de arrancar a lança, havia uma chance de Rai perder o braço. Com Rai usando o braço direito que estava livre, ele foi balançar a grande espada. Suas veias estavam saltando de seu braço enquanto ele reunia cada farelo de força que restava. A grande espada parecia pesar 1 tonelada e levou toda a sua força para balançar usando apenas um braço. Ele havia usado todo o seu mana e ki no elemento gelo. Então, ele tinha que acabar com Killer com sua força bruta. Killer estava relutante em largar a lança, mas sabia que se não o fizesse, seria um idiota. Quando a grande espada se aproximou de sua cabeça, ele finalmente decidiu que precisava soltar e recuar, mas quando tentou se afastar, o gelo já havia começado a alcançar a sua mão, fazendo com que ele ficasse preso à lança. A grande espada cortou bem entre a cabeça e os ombros de Killer, decepando a sua cabeça. Rai estava suando muito, seu coração estava batendo rápido. Muitas vezes agora nesse curto espaço de tempo ele tinha estado em uma situação de vida ou morte. Sua mão ainda estava congelada na lança. Rai caminhou até o corpo de Killer e colocou a mão no peito de Killer. Drenagem de mana foi por causa da praga das sombras. Rai pensou. Depois que Killer bebeu o líquido roxo, sua aura mudou de amarelo para roxo, assim como os membros da Guilda das Trevas. Os da Puro Sangue e a Guilda das Trevas estão relacionados com a praga das sombras de alguma forma. Em seguida, outro som de notificação surgiu. Para Rai, sempre que saía de uma situação de vida ou morte, ele desbloqueava uma nova habilidade. Talvez o sistema o estivesse recompensando por isso. Rai pensou em todas as situações até agora. Quando ele derrotou o Lobo Negro, quando ele lutou contra os membros da Guilda das Trevas, quando ele lutou contra um Minotauro e agora quando ele batalhou contra um membro da Puro Sangue.
Mas isso não poderia estar certo porque houve um caso em que Rai não recebeu uma habilidade. A primeira vez com os da Puro Sangue juntos de Gary, quando eles lutaram contra Lance. Se fosse esse o caso, aquela situação era tão difícil quanto esta, mas ele não recebeu uma habilidade naquele momento. Rai então foi rapidamente e começou a revistar Killer para ver se ele tinha alguma coisa com ele. Então, Rai conseguiu encontrar uma porção extra de líquido roxo num pequeno tubo de ensaio de vidro. Rai ergueu o tubo de ensaio com a mão direita. Então, isso é o que Killer bebeu. Mi-Dragon System, capítulo 96. Habilidade Metamorfó. O braço esquerdo de Rai ainda estava totalmente congelado. Ele precisava esperar que seu mana voltasse para ativar seu elemento fogo e derreter o gelo. Atualmente, o mana de Rai retornava a uma taxa de 1 ponto para cada 5 minutos. Se ele se sentasse e meditasse, essa taxa poderia aumentar para 1 ponto de mana por minuto. Rai se sentou e começou a se concentrar para recuperar seus pontos de mana. Ao fazer isso, ele foi examinar a nova habilidade que havia recebido. A habilidade Metamorfo permitiu que Rai mudasse sua aparência. Embora Rai estivesse inicialmente feliz quando viu isso, sua opinião mudou rapidamente quando ele leu a descrição. Rai percebeu que a descrição tinha muitas restrições. Rai só seria capaz de transformar sua aparência e não alterar nenhuma das características de seu corpo. O que isso basicamente significava é que ele poderia mudar seu rosto para parecer como outra pessoa e a cor da pele, mas nada mais. Não apenas isso, mas a habilidade exigia que ele mantivesse um consumo constante de mana, ao contrário de seus olhos do dragão. Ao usar a habilidade Metamorfo, ele consumiria 5 pontos de mana por hora enquanto estivesse transformado. Embora essa habilidade fosse praticamente inútil para a batalha, Rai pensou em outras maneiras de usá-la no futuro. Rai então pensou sobre o líquido roxo que havia obtido. Parecia conter a essência da Praga das Sombras. Não apenas infectou o Killer, mas também o tornou mais forte. Rai estava se perguntando se ele seria capaz de dar o líquido para alguém que possa lidar corretamente com ele. Ele teria que esperar até que ele estivesse fora da academia. Havia mais membros da Puro Sangue do que a academia pensava originalmente, e era ainda pior agora que talvez tudo estivesse ligado à Praga das Sombras de alguma forma. Se ele desse a alguém da academia, provavelmente desapareceria sem que Rai descobrisse o que era o líquido. Após um tempo, Rai finalmente restaurou pontos de mana suficientes para ativar o elemento fogo em sua manopla direita. Ele então o levou para o braço esquerdo e começou a descongelar o braço até que estivesse completamente livre para se mover novamente. Depois que seu braço foi completamente descongelado, Rai foi até cada um dos corpos no chão e começou a queimá-los até que não houvesse mais nada além de cinzas. Rai temia que se ele saísse dali e deixasse os corpos lá, alguém os encontrasse e isso só lhe causasse mais problemas. Mas Rai não saiu de uma batalha de vida ou morte de mãos vazias. Ele conseguiu recuperar a lança que Killer usou. Era uma arma de nível avançado com a habilidade de refletir feitiços mágicos e ki de baixo nível. Era uma pena que Rai não lutasse realmente com uma lança. Ele pensou em dar a ban, mas então os membros da Puro Sangue iriam apontar suas armas para Dan caso ele a tiver. Por enquanto, ele apenas teria que mantê-lo em algum lugar seguro por enquanto. Rai então pegou a grande espada e começou a andar na direção de Jack. Jack estava todo ensanguentado e precisava de ajuda médica urgente. Aqui está, disse Rai ao devolver a arma a Jack. Obrigado por me emprestar. De boa, sem problemas. Então você é um mago, disse Jack. Jack tinha visto Rai congelar a lança e também queimar os corpos. Jack estava certo em pensar que Rai era um mago, mas ele nunca tinha ouvido falar de um mago que pudesse lutar e lançar feitiços tão bem quanto Rai. Os magos demoravam anos para aprender como usar sua magia corretamente, então eles não tinham tempo para se concentrar nas habilidades de luta, a menos que tivessem centenas de anos.
Espero não ter que explicar que é importante que você mantenha isso em segredo de todos, certo? Perguntou Rai. Você tá louco? Você salvou minha vida. Ao menos isso eu te devo. Jack tinha sido criado em uma família nobre podre de rica. Mas eles não eram como os outros. Seu pai havia trabalhado como um soldado de infantaria e eventualmente se tornou um general do reino Aluri, enquanto sua mãe era uma aventureira de classificação A. Os dois criaram bem Jack e o ensinaram a sempre retribuir aqueles a quem se deve um favor. E agora, Jack devia a vida a Rai. Jack pensou que se Rai precisasse que ele arriscasse sua vida por algo, ele o faria sem hesitar. Jack viu algo especial em Rai e pensou que esse cara em breve mudaria o mundo e ele queria fazer parte disso. Jack então enfiou sua grande espada no chão e tentou ao máximo se ajoelhar. Eu, Jack Lee, devo minha vida ao meu Salvador. Eu prometo que se houver alguma coisa em que você precise de ajuda no futuro, eu irei servi-lo arriscando minha própria vida. Rai gostava de pessoas como Jack. Eles foram honestos e diretos. Rai então convocou Noir e pediu que os dois a pegassem. Você pode até invocar uma besta. Parece que eu tinha sido um tolo achando que poderia te ganhar. Jack ficou feliz ao descobrir que ainda havia muitas pessoas fortes neste mundo. Há muito tempo que ele tinha se cansado da academia. Ele sentiu que seguir Rai o colocaria em cenários ainda mais interessantes, permitindo-lhe lutar contra adversários fortes como ele fez hoje. Rai deixou Jack no hospital para que eles curassem suas feridas a tempo da partida de amanhã. Jack então lembrou que Rai também foi gravemente ferido por Killer. Você não vai entrar também? Jack perguntou. Rai então mostrou que seu peito estava de volta ao normal, havia uma marca do impacto, mas agora não havia nada lá. Meu corpo é especial, então não se preocupe com isso, estarei no meu máximo amanhã de manhã. Depois de deixar Jack no hospital, Rai começou a caminhar em direção ao seu quarto. Ele estava debatendo se deveria contar a Wilfred os eventos que ocorreram hoje. O problema era que havia muitas pessoas em que Rai não podia confiar. A Puro Sangue era uma organização que apenas discordou da profecia, mas descobrir que a Praga das Sombras está envolvida tornou tudo muito mais sério. A sombra já havia se infiltrado em Avreon e eles nem sabiam disso. Isso só poderia significar que as pessoas no topo eram responsáveis. Um mestre cavaleiro ou um ancião. Mi-Dragon System, capítulo 97. Novos equipamentos. Rai decidiu acordar mais cedo do que de costume hoje. Os outros voltaram mais tarde do que ele e passaram a noite treinando. Eles precisavam de um bom descanso para as lutas que tinha pela frente. Enquanto isso, Rai sabia que não tinha mais um oponente, o que significa que não havia nada com que se preocupar. Rai tinha originalmente que enfrentar Killer no torneio. Bem, com Killer agora sendo um monte de cinzas ao vento, isso era impossível. Os ferimentos de Rai cicatrizaram durante a noite, mas seu equipamento ainda estava em más condições. Rai decidiu ir até o ferreiro para ver se havia algo que ele pudesse fazer. Depois de entrar na loja, desta vez o proprietário foi mais gentil do que nunca com Rai. Assim que Rai entrou, o proprietário curvou-se e o cumprimentou. Algo que ele nunca tinha feito antes. Rai ficou assustado ao pensar no que Slivia deve ter feito com ele. Isso também o fez perceber que a família dela deve ter grande poder e influência em todo o reino para ter influência na academia. Existe alguma maneira de você consertar isso? Rai pegou seu equipamento de peitoral e um monte de partes quebradas dele e as colocou sobre a mesa. O proprietário esfregou os óculos para ver se estava com a vista ruim. Senhor, você deve estar brincando. Essa coisa está além do conserto. Apesar de ter acabado de comprar este equipamento de peitoral de nível avançado, eu acredito que seria melhor ter uma nova, não acha? O proprietário não pôde deixar de pensar no que diabos Rai tinha feito para deixar seu equipamento no estado como aquele. O equipamento de javali raivoso não era fraco. Mesmo um tiro de canhão não o teria danificado tanto. O proprietário ficou ainda mais apreensivo com Rai.
O proprietário se arrastou até a vitrine contra a parede direita da loja para tirar uma armadura de partes de besta do baú e deixar Rai examiná-lo. As prateleiras que seguravam a armadura na parede lateral estavam atualmente envoltas em vidro reforçado para que ninguém pudesse roubar as valiosas armaduras. E se alguém conseguisse quebrar o vidro, barras de aço cairiam imediatamente do teto. A armadura era feita de tatu armadilho e tinha um lindo brilho laranja com escamas entrelaçadas em forma de cone. Tinha sido aperfeiçoada para lhe dar uma defesa forte e robusta. O equipamento parecia bom e Rai precisava de uma atualização em seu equipamento. Conforme Rai se aproximava da peça, ele podia ver a etiqueta DPRC com cedilha 100000MIDAS. RAIATUALMNTPOSSUIADZCRISTAIS intermediários. Então ele poderia negociar pela peça de armadura, mas um aluno não poderia colocar as mãos em tanta moeda ou tantos cristais. O proprietário também sabia que Rai era um aluno da Academia Avalon e já havia suspeitado que ele roubava cristais básicos. Se de repente ele puxasse 10, o dono teria um ataque cardíaco. Tudo bem, eu nunca poderia pagar por isso, disse Rai. O proprietário sorriu. Ele sabia que o aluno à sua frente não tinha como pagar pelo equipamento. O proprietário queria apenas se gabar da nova peça de armadura que havia entrado na loja. Você poderia consertar isso para mim, então? Rai perguntou enquanto colocava suas duas manoplas sobre a mesa. O proprietário deu uma boa olhada nelas, novamente se perguntando o que Rai havia passado para conseguir deixar as manoplas nesse tipo de condição. Vai demorar um pouco, mas acho que posso trabalhar nisso, o proprietário respondeu. Rai estava feliz. As manoplas foram um presente do velho. Ele atualmente não tinha seu próprio equipamento e as manoplas eram um item raro, então a loja não vendia nenhuma. Hoje em dia ele confiava muito nessas manoplas, já que ele usava principalmente as artes marciais para lutar ao invés de sua espada. Para ele teria adorado que Killer tivesse deixado uma espada em vez de uma lança. A lança era atualmente inútil para ele e estava escondida sob a cama de Rai com um monte de outras coisas. Rai atualmente não tinha onde colocá-los, então essa era sua única opção. Rai poderia comprar uma bolsa de distorção espacial, mas custou uma fortuna. Um mago de nível 10 teve que transcrever o interior da bolsa com um cristal de nível avançado específico. Portanto, não eram apenas caros, mas também raros. Rai decidiu dar uma volta pela academia enquanto esperava que suas manoplas fossem consertadas. Enquanto caminhava, ele viu um dos cavaleiros faixa vermelha levando uma multidão de pessoas para fazer um passeio pela academia. A multidão estava cheia de pais, nobres, mercadores e até aventureiros. E mais ao fundo do corredor, temos a área da ferraria. Dentro da área da ferraria, existe uma loja onde os alunos podem comprar e vender os equipamentos. É também um espaço utilizado pelos alunos do clube de ferraria que desejam aprender a forjar equipamento de partes de bestas. O cavaleiro faixa vermelha disse enquanto passava. Quando os nobres passaram por Rai, eles não puderam deixar de começar a sussurrar entre si. Não é o garoto ruivo que estava no torneio. Sim, acho que você está certo, muito assustador. Rai passou pela multidão de pessoas e decidiu ignorá-las. Enquanto ele passava, ele notou os aventureiros carregando equipamentos muito bons. A vantagem de ser um aventureiro é que eles frequentemente saem em missões para matar bestas mágicas, dando-lhe muitas oportunidades de obter núcleos de cristal fortes. Então neste momento, ele teve uma súbita iluminação em sua mente quando ele viu os aventureiros passarem. Rai correu rapidamente de volta para seu quarto e foi olhar embaixo da cama. Todos os outros já haviam deixado a sala em preparação para a próxima partida, o que foi perfeito para Rai. Debaixo da cama de Rai, ele puxou um pequeno baú e com um toque de seu dedo, o baú destrancou. O baú foi inscrito com magia, então apenas o proprietário tinha permissão para abri-lo. Claro que, se alguém tivesse o que ou magia maior do que o feitiço inscrito, esse alguém poderia quebrá-lo.
Rai abriu o baú e tirou os 10 cristais de besta intermediários. Ele foi para o lado das meninas do dormitório, onde elas tinham um longo espelho de corpo inteiro. De repente, uma névoa branca envolveu todo o corpo de Rai. Então, lentamente, a névoa começou a desaparecer após alguns instantes. Da névoa SIUMHOMIBONITUDCABLPRTUVSTINDUTUDUSUSTIPUSD e equipamentos de besta da mais alta qualidade. Embora Rai atualmente parecesse impressionante e parecesse um aventureiro absurdamente forte, tudo isso era atualmente uma ilusão criada a partir de sua habilidade, Metamorfo. Mi-Dragon System, capítulo 98. Bonitão. A habilidade Metamorfo atualmente velou 5 pontos de mana para cada hora que Rai usou numa transformação completa. Rai atualmente tinha um total de 43 pontos de mana. Isso significava que, no momento, ele poderia permanecer em sua forma atual por cerca de 8 horas. Isso, é claro, contanto que ele não precisasse lutar usando essa forma, pois isso também consumiria mana adicional. Rai olhou para si mesmo no espelho mais uma vez antes de sair. Embora ele realmente não tivesse nenhum interesse em humanos, ele pensou que tinha feito um ótimo trabalho criando um bonito usando sua habilidade Metamorfo. Depois de sair da sala com seus 10 cristais nas mãos, ele decidiu voltar para a ferraria. Enquanto caminhavam pelos corredores, muitas das alunas não podiam deixar de olhar em sua direção. Rai estava certo. Ele criou um dos homens mais bonitos que já existiu no mundo. As mulheres e até mesmo os alunos homens não podiam deixar de olhar com admiração. Não só isso, o equipamento que ele estava usando gritava roupas de besta de alto nível. Mas desconhecido para eles, era tudo uma ilusão. Rai não estava acostumado com tratamento amigável. Os alunos o cumprimentavam no corredor e perguntavam se ele precisava de alguma coisa. Era completamente diferente de quando ele era Rai. Este mundo é rápido para julgar alguém. Apenas uma simples mudança na aparência e suas ações e palavras em relação a mim mudam drasticamente. Rai achou que os alunos eram hipócritas. Esses mesmos alunos ignoravam e o evitavam por causa de seu cabelo ruivo. Finalmente, depois de chegar à ferraria, Rai abriu a porta e foi saudado pelo proprietário com alegria. Então, até você me trata de forma diferente. Rai resmungou. Desculpe, o que o senhor disse? Nada. Estou procurando a melhor armadura de peitoral que você tem. Assim que o proprietário viu Rai entrar, seus olhos brilharam como se estivesse olhando para um saco de ouro ambulante. Só pelo equipamento que o aventureiro estava usando, ele sabia que este cara era um grande gastador. O proprietário levou Rai até a peça de peitoral do tatu de cor laranja. Rai experimentou a peça de peitoral e imediatamente pôde sentir a qualidade da armadura. Não só era forte, mas era flexível, permitindo que ele tivesse uma amplitude de liberdade de movimento durante a luta. Eu quero ela, disse Rai. E como vai pagar por isso, senhor? O ferreiro perguntou com entusiasmo, jorrando por todo o corpo. Será que isto serve? Rai disse enquanto colocava 10 cristais de besta de nível intermediário na mesa. Isso é perfeito. O proprietário rapidamente guardou os cristais e ficou feliz por Rai sair com a peça de peitoral do tatu. Quando Rai estava para sair, ouviu a campainha da porta sinalizando que outra pessoa havia entrado na loja. Uma linda garota de cabelos prateados entrou e sua armadura no padrão azul e branco. Ela carregava um escudo gigante nas costas. Slivia, Rai gritou para ela. Slivia olhou para o homem que tinha acabado de gritar seu nome. Depois de olhar para o homem de cima a baixo por alguns segundos, ela percebeu que não tinha nenhuma lembrança do homem que a chamou. Não querendo ser rude, Slivia caminhou até o homem e se curvou. Perdoe-me, senhor, mas como sabe meu nome? Slivia estava sendo extremamente educada. Sua família mantinha relações com muitas pessoas que ela só tinha visto quando era criancinha. O homem à sua frente parecia um aventureiro talentoso, então ela achou que seria melhor ter em mente os seus modos com esse cara.
Rai percebeu o grave erro que tinha acabado de cometer e precisava pensar em algo rápido. É um prazer conhecê-la. Estou aqui por causa do torneio de Avion. Claro que conheço um dos competidores que participará das partidas de hoje, Rai disse enquanto sorria nervosamente. O instinto de Slivia estava gritando a ela que algo estava errado. Slivia não tinha lutado na rodada inicial, o que significa que ninguém deveria saber como ela era. Slivia decidiu jogar junto por enquanto se lembrava do aviso de Circa. A pessoa na frente dela pode ser um membro da Puro Sangue. Espero poder fazer um bom show para você, ela disse enquanto sorria e ia até o balcão. Slivia estava pegando uma nova espada de uma mão. Rai deu uma olhada e percebeu que era uma atualização de sua última arma. Ela estava segurando uma lâmina da besta tigre barbatana de tubarão. Era uma lâmina curva e afiada com acabamento azul nas costas. Combinava bem com sua roupa. Slivia pegou a lâmina e começou a sair pela porta. É uma arma de nível avançado que você tem, Ai? Perguntou Rai. Slivia assinou em afirmação com a cabeça. Meus irmãos me deram um núcleo de cristal para a minha batalha de hoje. Os sentimentos de Rai estavam atualmente em conflito. Slivia já o ajudou muitas vezes antes e agora ele queria ajudá-la, mas não sabia como. A lança que Rai recebeu de Killer também era uma arma de nível avançado, mas mesmo Killer não foi capaz de arranhar o corpo de Jack até que ele bebesse o líquido roxo que fez o seu Ki aumentar de uma forma bizarra. Rai sabia que Slivia não tinha uma grande quantidade de Ki, ela sempre usava seu cérebro para lutar contra seus inimigos, mas contra um oponente como Jack que não iria ajudá-la. Foi o pior confronto para ela. Seu oponente, Jack, é forte, disse Rai. Seu corpo vai parecer quase impenetrável. Embora sua arma seja forte, não será o suficiente contra Jack. Você deve encontrar outro jeito. Isso foi tudo que Rai pôde fazer para ajudar Slivia. O próprio Rai não sabia como poderia ajudá-la. Tudo que ele podia fazer era avisá-la e deixá-la pensar em algo. Slivia ficou surpresa ao descobrir que a pessoa na frente dela falava como se ele tivesse lutado contra o próprio Jack antes, mas ela pensou que o que o homem estava dizendo deveria ser impossível. Ela atualmente tinha uma arma de nível avançado. Ela era a única pessoa dentro de todos do segundo ano que tinha uma. Era difícil para ela imaginar alguém com um corpo forte o suficiente para resistir ao golpe de uma arma desse nível. Porém, por alguma razão, ela sentiu como se o homem parado na frente dela não estivesse mentindo. Qual o seu nome? Slivia perguntou. Rai havia pensado nisso por um tempo, se algum dia precisasse usar um apelido. Ele sentia falta de seu antigo nome. O nome NSTLN. Nessen Mi Dragon System. Capítulo 99. Herói misterioso. Slivia não pôde deixar de pensar que um nome Ness soava como um nome inventado, mas quem sabia dos costumes dos dias de hoje? Além disso, os aventureiros costumavam se dar apelidos para soar mais ameaçador. Entendi, Ness. Você disse que estava aqui para assistir ao torneio, certo? Bem, por que nós dois não vamos juntos? Slivia o convidou enquanto sorria. Claro, porque não respondeu Rai. Rai estava indo para lá agora de qualquer maneira. Tudo que ele precisava fazer era encontrar um tempo para se separar de Slivia e voltar à sua própria aparência. Slivia e Rai desceram a rua para a arena juntos e enquanto os dois caminhavam, eles conversaram sobre muitas coisas. Slivia perguntou como é ser um aventureiro. Embora Rai não tivesse ideia, ele facilmente inventou histórias de terras que viu quando era um dragão. A descrição que ele deu dos lugares era realista porque ele realmente os tinha visto antes. De repente, na frente dos dois, uma comoção estava acontecendo. Muitos cavaleiros estavam correndo para uma determinada direção e gritos e berros podiam ser ouvidos. Slivia parecia preocupada e disse: algo deve ter acontecido, ainda temos tempo, então vamos dar uma olhada. Slivia e Rai correram rapidamente na direção em que os cavaleiros estavam indo. Enquanto eles continuavam a seguir os cavaleiros, o barulho da multidão ficou mais alto.
Quando eles finalmente chegaram, uma multidão de pessoas e cavaleiros se reuniu em torno de um edifício que estava em chamas. Slivia foi perguntar a uma das pessoas da multidão o que havia acontecido. O que está acontecendo aqui? É a estalagem. Aparentemente, havia um carregamento de cristais que um dos mercadores carregava em uma carruagem próxima. De repente, a carruagem explodiu e a estalagem pegou fogo. Slivia e Rai entraram correndo no meio da multidão para se aproximar do edifício. Havia muitos cavaleiros cobertos de fumaça e encardidos de carvão que cuidavam ou carregavam os feridos. Nesse momento, um cavaleiro foi até o líder do esquadrão para relatar a situação. Senhor, fizemos o melhor que podemos até agora. Os cristais estão agindo como uma espécie de combustível, fizeram com que o fogo saísse do controle. É muito forte para nossos homens entrarem. Há mais pessoas dentro. Deve haver algumas crianças, senhor. Ela estava dizendo que não consegue encontrar seus 2 filhos. Traga um mestre cavaleiro aqui imediatamente. Pergunte se há algum mago que pode lançar magia de gelo ou água. Cacete, até um mago de fogo daria um jeito nisso. Slivia e Rai tinham ouvido a conversa entre os cavaleiros. Eu tenho que fazer algo, disse Slivia enquanto morde ao lábio. Você não pode. Se você entrar assim, sua pele vai queimar. Mas se eu não fizer isso, eles vão morrer. Slivia se sentiu impotente. Se ela pudesse lançar feitiços como os membros de sua família, ela poderia fazer algo agora. Rai examinou o edifício com seus olhos do dragão. Ele podia ver que as crianças estavam no canto superior direito de uma sala. O fogo foi aumentando lentamente, estava claro que se algo não fosse feito, logo as crianças morreriam. A situação trouxe lembranças ruins para Rai. Quando ele era apenas uma criança, alguém colocou fogo em sua casa e tentou assassiná-lo junto com seus pais. Se não fosse por sua mãe na época, eles não teriam sido capazes de controlar o fogo. Rai começou a caminhar em direção ao edifício. O que você está fazendo? Você mesmo disse que morreria aí. Não se preocupe, eu conheço um pouco da magia do gelo, disse Rai ao passar pela multidão de pessoas. Slivia estava confusa. Para ela, Ness parecia ser um espadachim puro. Até mesmo o equipamento que ele estava usando dizia que era esse o caso. Os magos geralmente usavam roupas normais que aumentavam sua força mágica. Slivia não pôde deixar de pensar que Ness estava apenas se exibindo e fingindo ser forte e corajoso com essas roupas. Os cavaleiros viram Rai tentar se aproximar do edifício em chamas e tentar impedi-lo, mas Rai os evitou facilmente e rapidamente entrou na casa. Embora Rai não tivesse nenhum feitiço mágico, ele tinha seu atributo de gelo. Agora, ele estava espalhando seu ki ao redor de seu corpo, fazendo com que ele mantivesse seu corpo intacto e fresco. Porém, Rai tinha que agir rápido com a transformação e o uso de ki, seu mana diminuiria mais rápido. Com os olhos do dragão de Rai, ele foi capaz de localizar o quarto em que as crianças estavam. Se fosse qualquer outra pessoa, eles teriam que procurar em todos os cômodos, mas Rai sabia exatamente o lugar certo para ir. Ele finalmente encontrou 2 crianças que pareciam ter cerca de 5 anos e pareciam já estar quase desmaiando de fraqueza por falta de ar. Rai agarrou rapidamente as 2 crianças e saltou de uma janela próxima. Rai pousou do lado de fora do edifício com as 2 crianças nas mãos. O vapor ISTAVASINDUDUCORPUDRIINQUANTUFGUIUGLUISTAVAM constantemente lutando entre si. Um cavaleiro veio rapidamente e tirou as 2 crianças das mãos de Rai. A multidão aplaudiu ao ver o guerreiro valente e bonito salvar as 2 crianças. Slivia estava sorrindo mais brilhantemente do que nunca. Bem quando Slivia estava prestes a se aproximar de Ness para ver se ele estava bem, de repente Ness fugiu e desapareceu da multidão. A multidão não pôde deixar de falar sobre esse cara estranho e misterioso. Ele fugiu. Eu acho que ele deveria ser apenas um pouco tímido. Conseguem acreditar no que ele acabou de fazer? Slivia ficou parada pensando, quem era aquele cara?
Originalmente, ela pensou que ele poderia ser um membro da Puro Sangue ou da Guilda das Trevas, mas ela achou difícil acreditar que alguém que arriscaria sua vida assim iria se juntar a tais organizações do mal. Rai havia corrido para o topo de um dos edifícios, fora da vista de todos. Seu mana havia se esgotado completamente e sua forma havia voltado ao normal. Essa foi por um triz. Quando Rai começou a meditar, um som de notificação foi ouvido. Enquanto Rai lia a notificação e a fechava, outra apareceu. Através desta oportunidade aleatória de eventos, Rai acabou aprendendo duas novas habilidades, mas não era com isso que Rai estava realmente animado. Finalmente, Rai pensou ter encontrado a resposta para desbloquear suas habilidades de dragão de volta. Mi-Dragon System, capítulo sem desbloqueio de habilidades. Livia ainda estava parada fora da estalagem. Estava queimando mais furiosamente do que antes e se os cavaleiros não fizessem nada a respeito em breve, começaria a se espalhar para os outros edifícios. Traga mais água. Um cavaleiro gritou. Os cavaleiros haviam jogado muita água, mas simplesmente não era o suficiente. Eles conseguiram carregar grandes recipientes cheios com vários litros de água, mas não tinham um jeito de despejar a água na pousada por causa do fogo. O mestre cavaleiro era forte o suficiente para possivelmente levantar os galões de contêineres e pular alto o suficiente para despejá-los, mas os cavaleiros ainda deveriam estar a caminho de chamar um para vir aqui. Isso está realmente ficando fora de controle, Slivia pensou consigo mesma. Logo depois, a água de todos os recipientes começou a se levantar no ar. A água começou a girar como se estivesse viva, como uma cobra. Depance, disse uma voz masculina. A água voou rapidamente para a pousada e transbordou, conseguindo subjugar a maior parte do fogo. Quando Slivia se virou, viu 4 nobres parados ali com as mãos estendidas. Cada um deles tinha cabelos prateados e vestia roupas azuis e brancas. Irmãos! Slivia gritou. Os 4 irmãos de Slivia continuaram a lançar feitiços mágicos que acabaram por dissipar todo o fogo. A multidão aplaudiu com a visão dos magos e ficaram impressionados com o que tinham visto. Os cavaleiros rapidamente se aproximaram para agradecer a ajuda deles. Depois de tudo isto ter sido feito pelos irmãos, Matev, o irmão mais alto e mais velho, caminhou até Slivia. Muito tempo sem te ver, maninha, disse Matev enquanto esfregava a cabeça dela. Rai estava sentado no telhado de um edifício não muito longe da arena. Ele ainda tinha algumas horas antes do início do evento, então não havia pressa. Embora ele não soubesse quem estaria lutando primeiro, todos foram obrigados a ir para a arena ao mesmo tempo. Rai olhou para as duas habilidades que tinha acabado de ganhar. A primeira habilidade foi chamada de doação de mana. Era uma habilidade totalmente oposta à drenagem de mana. Enquanto a drenagem de mana roubava o ki e o mana de bestas e pessoas, a doação de mana concedia parte de seu próprio mana. Como um dragão, Sen costumava usar essa habilidade em seus amigos ou criaturas que eram mais fracas. A questão era que seu mana naquela época era basicamente ilimitado, enquanto agora, Rai quase não tinha nada. Rai pensou que essa habilidade seria útil se ele quisesse transformar a raça humana e lutar contra a Praga das Sombras, então ele precisava de um exército e não do atual que estava sob o controle do Reino Alure. O reino já era uma confusão sem que eles sequer se dessem conta. Não havia como saber quem os trairia e quem não. A Guilda das Trevas e os membros da Puro Sangue já estavam profundamente enraizados no topo. O que Rai precisava era de seguidores fiéis, um exército próprio. Essa habilidade seria incrivelmente útil no futuro, quando precisasse de aliados poderosos. A segunda habilidade que ele obteve foi o vácuo espacial. Justamente quando Rai estava lutando para pensar onde colocar seus itens, a habilidade perfeita apareceu bem na sua frente. Era como se o sistema o estivesse observando dos bastidores. O vácuo espacial era um lugar separado desse plano de existência ao qual apenas Rai tinha acesso. Assim como o nome dizia, era um vácuo sem fim.
Isso significava que ele seria capaz de armazenar qualquer coisa que quisesse neste espaço e retirar quando quisesse. Rai percebeu que havia um problema ao usar sua segunda identidade, Ness. Muita gente o viu usando a armadura que tinha acabado de comprar. O que significava que enquanto Rai estivesse na academia, ele não seria capaz de usar a armadura. Rai achou que a melhor coisa a fazer seria conseguir 2 conjuntos de equipamentos. Um conjunto para Ness onde ele poderia ser o grande e poderoso aventureiro rico que não precisava conter ou esconder suas habilidades, e um conjunto para o estudante Rai, que era um dos melhores cavaleiros da Academia Avion. Depois de obter essas 2 habilidades, porém, Rai pensou nas conexões entre todos esses eventos. O que fez o sistema dizer tarefa concluída? Todos eles tinham uma coisa em comum. Rai salvou uma vida humana. Rai, é claro, não tinha certeza sobre essa teoria, mas era a única coisa que fazia sentido até agora. As 2 habilidades atuais que ele obteve não tinham nada a ver com lutar contra bestas mágicas. Mas havia algumas coisas que o preocupavam. A primeira vez que ele desbloqueou uma habilidade, ele salvou Gary e Amy na floresta. Se ele salvou 2 pessoas naquela época, por que não recebeu 2 habilidades? Houve também a vez em que ele derrotou o Minotauro, ele protegeu Gary, Monk e Jasmine, mas recebeu apenas uma habilidade. Rai levou sua mente de volta para trás em todos os eventos que o levaram a aprender habilidades e quando ele não aprenderia. Gary com o Lobo Negro, o velho com a Guilda das Trevas, Jasmine e os outros com o Minotauro, Jack com os membros da Puro Sangue e as 2 crianças do fogo. Se o sistema realmente deu a ele uma habilidade todas as vezes que ele salvou uma vida, então ele deveria ter conseguido uma para a vez que salvou Amy do lobo, Gary quando ele foi subitamente atacado por Monk, mais 2 habilidades pelo Minotauro e quando ele lutou contra os da Sangue Puro com Gary. Então se deu conta de que talvez o sistema só concedesse uma habilidade para cada vida que ele salvou e não contasse se fosse várias vezes. Gary já havia sido salvo quando era mais jovem, então ele não aprendeu mais nada com isso. Com os outros incidentes não relacionados a Gary, Rai tinha uma teoria sobre eles também. Enquanto lutava com o Minotauro, Monk foi o menos ferido de todos eles. Talvez a vida de Monk não tenha sido salva naquele dia, mas apenas Jasmine. Claro, agora todas essas eram teorias passando por sua cabeça. Rai queria testar essa teoria o mais rápido possível. Se fosse verdade, finalmente ele estaria mais perto de obter seus poderes de volta. O problema era que não era como se alguém estivesse em uma situação de quase morte todos os dias para Rai dar uma de herói. Ele apenas teria que esperar até a próxima oportunidade aparecer. Para ver se isso era verdade.